Ele é um fundo imobiliário de papel e tem imóvel na carteira? Sim. Rapaz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar do relatório mensal do REC R11. E vamos falar das suas informações vendo na Word. E no final do vídeo eu trago minha opinião sobre o fundo. Então, sem mais delongas, vamos para o relatório mensal de março. Aqui traz os seus canais de comunicação. Telefone, e-mail, site e assim vai. Ele tem um patrimônio líquido de 2,3 bi. A cota patrimonial de R$ 88,93. No fechamento desse relatório, a cota estava R$ 80,76. Ele tem 174 mil cotistas, rentabilidade alvo e uma IMAB mais 1% ao ano. A gestora REC Gestão, administrador BRL Trust, taxa 0,20% de administração, 1% de consultoria e não tem taxa de performance. Então, no total, 1,20% de taxa. A taxa bem salgadinha. Mas, por outro lado, não tem taxa de performance. Vamos ali dar uma olhada no suas informações na ordem e depois voltamos para o resultado do mês. Hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, no dia 23/4, ele fechou a cotação a R$ 82,99, um PVP de 0,93, dividendo yield dos últimos 12 meses, 13,16%, vacância zerada, já que ele é um fundo imobiliário de papel, alavancagem bruta, 3%, ou seja, a famosa liquidez média diária, levando em consideração os últimos 2 meses, de 3 milhões, variação percentual dos últimos 12 meses, 10% positivo, cotação mínima dos últimos 12 meses, R$ 73,60 e a máxima R$ 83,04. Portfólio 90% em CRI, 2% em caixa, 3% em imóvel e 4% em fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário de papel e tem imóvel na carteira? Sim, foi devido a um CRI que ficou inadimplente e ele exerceu a garantia e pegou o imóvel. E está tentando vender o imóvel, né? Último rendimento, R$ 1,03. Foi pago no dia 15/4. Antes de voltar para o relatório, eu venho aqui pedir que você se inscreva no canal se esse vídeo trouxe alguma informação relevante. Deixe o like, ativa as notificações e deixe um comentário sobre o ativo, se você é cotista dele, se não é, ou até mesmo uma recomendação de conteúdo. Então, resultado do mês, voltamos para o relatório. 1,3, como nós já vimos. Comparação à cota de fechamento, dá um dividend yield mensal de 1,2% e um dividend yield anualizado de 15%. O fundo encerrou o mês com 94% de seus recursos alocados, sendo em 98 operações de CRIs e 6 cotas de fundos imobiliários. Que ele traz acumulados nos últimos 12 meses, 10,92. Que ele traz suas alocações, ele teve 4 alocações. Primeiro, CRI Matarazzo Retail, acho que é assim que fala, 4. Ele adquiriu um total de 6,7 milhões, com a taxa de aquisição de CDI mais 4,95. Segundo, CRI Ativos Residenciais Diversificados, no valor de 14 milhões, com a taxa de CDI mais 3% ao ano. CRI Pulverizado de Lançamentos Residenciais, um total de 2,7 milhões, a taxa de IPCA mais 10,5%. E também aumentou sua exposição no CRI EIRA 11, cerca de 10 milhões. Aqui é que ele vendeu 7 participações em CRI Fasano, cerca de 10 milhões, quase 11. CRI Credblue, assim que fala, 249 mil. Buriti, 279 mil. Vitacom, 265 mil. Tcash, 299 mil. Vic 5, cerca de 99 mil. E CRI MRV, 279 mil. Que ele traz os valores por ativo, 90% em CRIs, como nós vimos na Word, 4% em FIIs, 3% em imóvel e 2% em cotas de fundos de investimentos, com a liquidez diária. Seria o caixa. Que ele traz seu portfólio, seus CRIs. Aqui um ponto de atenção, não seria um ponto de atenção, mas uma recomendação, se caso esse vídeo chegar algum dia na gestora, poderia ter colocado os CRIs em ordem de porcentagem do ativo, né? Porque ficar procurando a porcentagem que é meio ruim. Mas eu destaquei os CRIs que está acima de 4%. Tem esses ativos residenciais diversificados, cerca de 4,2% do PL. Realiza 2025, 5,2%. Tem o hotel Rosewood, com 6,7%. E aqui estão seus ativos de fundos imobiliários. 3 principais. VRTM, com 1,2% do PL. SNCI, com 0,8%. EMET 11, com 0,7%. Então é cerca de 4% do PL em fundos imobiliários.
Tem o imóvel, que é o Morumbi Plaza, com 3% do PL. E fora o caixa, né? Aqui seus indicadores: 57% em IPCA, 14% em CDI, 26% em IPCA sem variação negativa. Ou seja, se o IPCA for negativo, não dá movimento nos ativos. Então, somando, cerca de mais de 80% indexado a IPCA. A taxa é IPCA mais 8,58 e CDI mais 5,10. Então, é um fundo imobiliário em papel middle risk pelas taxas. Aqui o risco e segmentos do devedor: 71% corporativo, 29% pulverizado. E aqui os seus segmentos dos devedores: principal, incorporação, 32%, loteamento, 18% e hotéis, 13%. Tanto na taxa quanto no segmento dos seus CRIs e seu risco, ele realmente é um middle risk. Securitizadoras: a principal é a Opera, com 42%, seguido pelo Habitaseg, com 25%, e a Risa, com 17%. Aqui só a distribuição geográfica: 41% fica em São Paulo. Só DRE, ele teve um total com receitas de CRI e fundos imobiliários de 30 milhões. Teve a marcação a mercado negativo em 14 milhões. Despesa operacional compromissada, que é a alavancagem do fundo de papel, 855 milhões. E a despesa operacionais, 2,8 milhões. Corrigindo aqui, a compromissados reversa é 855 mil, tá? Não 855 milhões. Então ele teve resultado líquido de regime caixa, que ele usa para distribuir, de 27,3 milhões e distribuiu os 27,3 milhões. Fez uma mínima reserva aqui de R$2.000. Ele traz a rentabilidade mensal do fundo, como nós vimos, foi 1,03% desse mês de março. A média no período, desde abril, ou seja, dos últimos 12 meses, 0,91. Que é a distribuição de dividendos por ano. Que ele traz cenário macro em relação ao IFIX. Tabela de sensibilidade. E aqui é a garantia dos portfólios. Então ele traz garantia de CRI por CRI. Aqui seus portfólios em fundos imobiliários. Ele destaca tudo o que é cada CRI, cada fundo imobiliário. E tem o imóvel também, que é o Morumbi Plaza. Imóvel comercial localizado na Avenida Dr. Chokri Zaidan, uma das principais regiões comerciais da cidade de São Paulo. Fica perto do Faria Lima, né? Desses fundos imobiliários que ele investe aqui, eu sinceramente não conheço nenhum. O único que eu conheço, para falar a verdade, é o ARI 11. E é um high yield que eu não teria na minha carteira. Lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas de ativo. Então ele traz suas emissões realizadas, cerca de 12 emissões. A última foi em maio de 2022. Análise do relatório mensal de março do REC R11. Na minha opinião, como eu falei, devido às suas taxas, seus devedores, é um middle risk, mais para high yield do que para high grade, mas é um middle risk. Ele tem uma característica dele própria, que ele não faz reserva de dividendos. O que ele gera, ele distribui. O que ele gera, ele distribui. Com isso, ele tem uma variação maior, né? Que, por exemplo, em março, que ele anunciou em fevereiro, pagou em março, ele pagou 73 centavos. Já que ele anunciou em março, pagou em abril, foi para 1,3. Olha aqui como é que é a escadinha dele. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, tem que ficar esperto com isso. Se você gosta de investir em fundos imobiliários, que ele é mais estável, eu acredito que o REC R11 não seja para você. Já que se você gosta se não te incomoda essa instabilidade dele, cabe no seu portfólio para estudos. Lembrando, para estudos, não estou recomendando nada. E se você for um investidor dele e souber investir em momentos que ele tem mais queda, que quando ele baixa os dividendos, acaba abaixando a sua cotação junto. Aí você vai ter bastante retorno no futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Deixa o like, ativa as notificações e não esqueça dos comentários. Pode ser sobre o vídeo ou sobre a recomendação de conteúdo ou até mesmo numa crítica, lógico, sempre com respeito. Bom, esse foi o vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Eu sou o Joe e até a próxima.